Kardashian é um sobrenome que é sinônimo ainda hoje de muito sucesso, mas atualmente está enfrentando alguns rumores de um suposto declínio. Como será que essa família que definiu uma era está lidando com todas essas mudanças no cenário de entretenimento atualmente? O reality que manteve elas nas manchetes por quase 2 décadas chegou ao fim, e o que as pessoas estão falando sobre os produtos delas atualmente já não está sendo tão positivo assim mais. Os números da audiência caíram, várias marcas estão falindo, e as controvérsias recorrentes estão deixando as pessoas um pouco cansadas ou então entediadas ao se lembrarem das Kardashians. Então será que as Kardashians vão poder se reinventar para uma nova era? Ou será que a gente está testemunhando realmente a queda do Império Kardashian? Oi amigo, tudo bem? Eu sou a Pamela Ellen e esse é o Quadro Gossip. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode já se inscrever no canal, deixar o seu like. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela para vocês, então você pode me seguir por lá. Aqui na descrição também tem um link de uma playlist com todos os outros vídeos que eu já fiz com esse mesmo tema. Então você pode clicar aqui e maratonar todos os vídeos. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Como vocês sabem, a construção do Império Kardashian começou com o vazamento da sex tape da Kim. Mas daqui a pouco a gente vai entender se realmente foi um vazamento ou se foi tudo armado pela Mama Kris. Bom, mas de lá pra cá, a construção desse império se deu de uma forma muito rápida. Elas praticamente criaram um manual sobre como transformar a fofoca em ouro e criaram um reality show que acompanhou as meninas por mais ou menos 15 anos, que era como se fosse uma novela da vida real, e abriu portas para que elas pudessem transformar o mercado de moda, de beleza e também a internet como a gente conhece nos dias de hoje. Mas olha, nem tudo são flores, né? Com tantas polêmicas e tantas acusações de coisas um pouco mais sérias, o reality show das Kardashians vem enfrentando uma certa perca na audiência, o que pode significar que as pessoas não estão mais tão interessadas assim em continuar acompanhando a família. O engajamento das redes sociais das Kardashians também parece que vem diminuindo com o tempo, e alguns incidentes que aconteceram como apropriação cultural, promoção de produtos questionáveis e outras polêmicas parecem que afetaram o interesse que as pessoas têm no universo Kardashian. Será que elas realmente estão saturadas? Será que elas estão na flop era? As Kardashians sempre tiveram um costume muito comum de viajar para ilhas paradisíacas, gastar fortunas com itens de luxo, restaurantes caros, carros, mansões. Então parece que durante a pandemia, principalmente lá nos Estados Unidos, as pessoas começaram a perder um pouco do interesse que elas tinham por esse universo completamente paralelo e até talvez inalcançável para 99% das pessoas que vivem como meros mortais aqui nesse mundo. Então, como vocês sabem, as Kardashians são especialistas nesse conteúdo de ostentação, onde elas vendem uma vida completamente diferente da grande maioria dos seres humanos comuns. Mas mais do que somente viver essa vida, é uma estratégia de marketing vender para as pessoas essa vida completamente luxuosa, porque a maioria das pessoas, como eu disse, não vive essa vida. Então as pessoas ficam encantadas com aquilo. É como se fosse realmente um universo paralelo em que as pessoas pudessem fugir da realidade, pelo menos um pouquinho. Então todo esse universo de futilidade, de luxo extremo, chamava a atenção de muita gente, e é um dos fatores, não o único, mas um dos fatores que fez com que as Kardashians se mantivessem na mídia por tanto tempo. Então, para vocês terem uma noção, em 28 de outubro de 2020, a Kim Kardashian postou uma foto com a sua família. Eles estavam numa ilha paradisíaca privada e aparentemente todos estavam se divertindo bastante. Era só mais uma das viagens corriqueiras que as Kardashians fizeram nessas viagens para ilhas privadas. Mas o que ela não levou em consideração ao postar essa foto é que naquele momento as pessoas estavam reclusas em casa, tendo que lidar com a pandemia. Algumas pessoas tiveram a perda de parentes, algumas pessoas também tinham que lidar com o fato de não poderem mais trabalhar e principalmente não poder saírem de casa. Enquanto isso, a Kim postando uma foto de uma viagem luxuosa, como se nada estivesse acontecendo. Então a frase Kim, there's people that are dying, nunca fez tanto sentido quanto nessa situação. There's people that are dying. Além disso, durante a pandemia, muitas pessoas não viram seus parentes e amigos por meses. Então a Kim levar sua família para uma ilha privada, de uma forma tão luxuosa, e postar isso para todo mundo ver, enquanto o mundo estava naquela situação, foi uma atitude completamente insensível, na minha opinião. Há muito tempo a gente ouve falar de todas as mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo, sobre como o impacto de nós seres humanos no mundo está sendo desastroso. Enquanto tudo isso está acontecendo, a Kylie Jenner vem e me posta nas redes sociais viagens com o seu jatinho particular. É claro que muitos famosos influenciadores também postam ali viagens com seu jatinho particular, inclusive a Virginia é uma delas. Mas o problema não é esse, o problema é que a Kylie estava postando essas fotos fazendo viagens para lugares tão perto que ela poderia ter feito de carro e não levaria 3 minutos. Então, só para vocês terem uma noção, em 1 hora de voo de jato particular, ele pode emitir até 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Então, para mim, é uma hipocrisia gigantesca saber de todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo atualmente, e mesmo tendo uma alternativa para poder fazer essas viagens, que seria justamente de carro e não levaria 3 minutos, você ainda assim prefere fazer uma viagem com o seu jatinho particular, sabendo de toda a poluição que ele causa.
Então isso também começou a irritar muito algumas pessoas e fez com que elas parassem de se identificar tanto assim com o lifestyle das Kardashians. Inclusive, mais uma pra ler as hipocrisias das Kardashians é que é o fato de que elas por muito tempo promoveram um padrão de beleza praticamente inatingível para a grande maioria das mulheres desse mundo, por meio de tantas cirurgias plásticas que elas já fizeram. Então o fato da Kylie Jenner estar ali se mostrando insatisfeita com o próprio corpo, depois dela mesma ter promovido por tanto tempo um padrão de beleza que nem ela hoje mesma consegue atingir, é um tanto quanto irônico e até um pouco trágico. Então você pode deixar a sua opinião aqui sobre isso também nos comentários. Eu cresci junto com a Kylie Jenner, então eu acompanhei ali a pré-adolescência da Kylie. E eu lembro da época que ela não gostava dos lábios dela, que eram bem fininhos. Então eu também fiquei muito surpresa quando do nada ela apareceu com aquele bocão. E aqui entra mais uma das estratégias de marketing das Kardashians para se manterem relevantes e também para vender os seus produtos. A Kylie começou então a jurar de pé junto que aquilo não era um preenchimento, o que fez com que as pessoas começassem a comentar cada vez mais sobre isso. Com o apoio da Mama Kris, eu acredito que ela começou a cada vez dar mais corda para isso, o que foi criando toda uma narrativa, todo um storytelling, até que ela chegou a lançar os seus lip kits, que foi um enorme sucesso. Mas atualmente a Kylie Cosmetics, assim como outras marcas também das Kardashians, parece que pararam no tempo, não estão mais vendendo tão bem assim, e algumas, na verdade várias, até faliram. É muito interessante lembrar que quando a Kylie Cosmetics foi lançada, todo mundo queria uma paleta, um batom ou qualquer outro produto da Kylie. Era um sonho de consumo de muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil também. Mas hoje, Kylie Cosmetics não é vista com tanta relevância no mercado como era antes. E outras marcas que surgiram depois, como a Rare Beauty, por exemplo, da Selena Gomez, são reconhecidas pela qualidade dos seus produtos e também pelo branding, que é muito bem feito. Além disso, a Fenty Beauty da Rihanna é uma das marcas que revolucionou o mercado de maquiagem no mundo, trazendo ali várias tonalidades de base como carro-chefe. Então isso fez com que essas marcas se mantessem relevantes ao longo do tempo, mesmo sem a presença das suas criadoras, mesmo sem a presença da Selena ou da Rihanna. Eu acredito que a Rare Beauty e a Fenty Beauty vão continuar fazendo sucesso. Eu acredito que a questão principal é que a Kylie Cosmetics está extremamente atrelada à imagem da Kylie Jenner, e não tanto a qualidade dos produtos, a inovação, tecnologia. Então é como se fosse sempre mais do mesmo, como se a marca não inovasse. E na corrida com essas outras marcas que apareceram até depois, Kylie Cosmetics perdeu muito espaço de mercado. Ainda assim, a Kylie tentou lançar vários outros empreendimentos, mas todos esses novos empreendimentos fracassaram. Como a Kylie Swim, que foi lançada em 2021, mas teve péssimos reviews, tanto pela baixa qualidade dos tecidos, quanto pelo fato de que as peças eram muito pequenas e praticamente não cobriam ali as partes das pessoas. Então, quando as pessoas receberam ali as suas compras, foi um choque perceber que, além do tecido não ser em geral tão bom assim, o biquíni não iria cumprir com a sua função principal, que seria justamente cobrir as partes. Não bastante, no ano passado, a Kylie veio com a sua nova empreitada, que é a Kai, a sua nova marca de roupas. Mas já no lançamento as polêmicas começaram, porque basicamente a Kylie foi acusada de plágio por uma outra estilista. Então essa estilista, que já tinha trabalhado com a Kylie em outro momento, alegou que antes dessa marca da Kylie ser lançada, ela já tinha desenhado peças não um pouquinho parecidas, mas parecidas demais, momento que ela usa dessa imagem, da visibilidade, do poder que ela tem para se apropriar de trabalhos que não são delas e acobertar isso. E aí que vem essa denúncia de uma marca que chama Products LTDA, de uma menina que chama Betsy Johnson, que é uma estudante de moda, jovem com todas as suas questões, que enviou o seu trabalho para Kylie, não teve uma continuidade nessa parceria e, de repente, toda a identidade estava semelhantemente replicada na nova marca dela. Inclusive, você se lembra quando a Forbes acusou a Kylie e a Kris de terem cometido o que chamam de fraude fiscal, quando a Kylie foi capa da Forbes, falando que ela era bilionária, tipo, tão jovem, tão bilionária. Como que ela conseguiu alcançar esse feito tão cedo? Mas a verdade era que elas tinham falsificado os documentos financeiros que comprovavam ali que supostamente ela era bilionária, mas na verdade ela não era bilionária, ela não tinha alcançado ainda essa meta. Mas essa não foi a primeira vez que as Kardashians mentiram para o seu público, então a gente vai começar a explorar essa questão da sextape que foi supostamente vazada pelo ex-namorado da Kim. Será que foi realmente vazada? De acordo com ele, não foi bem assim que aconteceu. Isso porque em 2022, o Jay, que é o ex-namorado da Kim, cansado de ser acusado durante todo esse tempo de ter vazado essa sextape,
fez uma live no seu Instagram falando que, na verdade, toda a cena foi idealizada e dirigida pela Kris. E que, inclusive, a Kim também participou da direção dessas cenas. Gravaram não só uma, mas como 3 cenas diferentes. Então, praticamente foi tudo roteirizado. You gotta pull that up in court, Kris. You got $400,000, Kim. You got 12.5% of the tape, just like I did. And guess what? Your fingerprints and your signature is all over my contract because your mama was rushing me. Ele alegou, inclusive, também que não foi ele que vazou a sextape e que, na verdade, ela foi vazada por elas mesmas com o objetivo de catapultar a Kim pra fama. E funcionou, né? Porque logo depois elas estrearam em reality Keeping Up with the Kardashians. Então, por anos, as pessoas foram convencidas de que o vazamento da sextape foi completamente contra a vontade da Kim. Mas, de acordo com Ray J, não foi bem assim que aconteceu. De acordo com ele, foi tudo pensado e friamente calculado. Particularmente, eu não sei no que acreditar nisso. Eu não sei se realmente ele vazou. Eu não sei se foi um acordo entre ele e a Kris. E a Kris vazou essa sextape. Mas enfim, você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você acha sobre tudo isso. Mas também é bem óbvio que muita gente já percebeu que muitas notícias, escândalos e polêmicas que saem sobre as Kardashians são pra voltar o nome delas pra boca das pessoas. Um exemplo disso é quando o TMZ anunciou a gravidez da Kylie com Travis Scott apenas 2 dias antes do lançamento do especial de 10 anos de Keeping Up with the Kardashians. Coincidência? Eu acho que não é coincidência. Por muito tempo, todos os escândalos, brigas da família Kardashian, anúncios de gravidez, notícias de separação, notícias de traição, traziam o público para assistir o reality, porque as pessoas se identificavam com esses laços familiares, com esses problemas que pareciam também com os problemas de pessoas comuns. Isso fazia com que as pessoas sentissem vontade de procurar saber o que estava acontecendo com elas, dentre vários desses escândalos que foram expostos. Um dos maiores foi quando Tristan foi pego traindo a Khloe com a Jordyn Woods, quando a Khloe estava grávida dele. Isso foi noticiado no mundo todo, muita gente começou a pegar muito ódio pelo Tristan e começaram a também sentir muita pena da Khloe. Mas, surpreendendo um total de 0 pessoas, o vazamento das imagens do Tristan traindo a Khloe aconteceu justamente quando esse enredo iria pro ar na 15ª temporada do reality. Inclusive, nesse episódio, as Kardashians exploraram essa narrativa, fazendo chamadas de vídeo simultâneas, como se elas realmente tivessem descobrido tudo aquilo naquele momento. Bom, o reality precisava passar uma verdade e elas precisavam entreter as pessoas para poder continuarem relevantes. Então, por essas e outras situações, as pessoas começaram a perceber que situações como essa, notícias sendo vazadas perto de lançamento de produtos, notícias saindo para abafar outras notícias, aconteciam com muita frequência. Então as pessoas começaram a não cair mais tão facilmente assim nessa estratégia de polemizar de alguma forma, para logo depois anunciar uma novidade. E isso reflete diretamente em como as Kardashians têm enfrentado problemas para se manter relevantes atualmente. Na minha opinião, isso está acontecendo porque as pessoas começaram a ficar um pouco cansadas de tantas polêmicas fabricadas. Então, novos relacionamentos, novos casamentos, novos anúncios de gravidez deixaram de ser tão relevantes como eram antes. A velha estratégia para se manter relevantes na mídia, que elas usaram durante anos, já não estava dando mais certo. E eu acho que o TikTok também tem um papel essencial nisso. Isso porque lá no TikTok os conteúdos são muito mais espontâneos. Você simplesmente pega o seu celular e grava um conteúdo de 15, 30, 1 minuto. Então, enquanto as Kardashians estavam lá armando circos pra se manter na mídia, o TikTok tá bombando com conteúdos muito mais simples do que isso. Então lá no TikTok a gente realmente consegue ver mais pessoas reais, assim como eu, assim como você. E também começou a aumentar o distanciamento que as pessoas tinham das Kardashian, dos conteúdos de extremo luxo, todas aquelas fotos tão produzidas lá no Instagram. Enfim, tudo isso começou a deixar de fazer sentido. Então, com tudo isso que estava acontecendo, essa perda de relevância, as Kardashians se viram numa situação que elas precisavam aceitar publis para marcas cada vez mais aleatórias. Vocês lembram quando a Kylie aceitou fazer uma publi pra uma marca de joguinho lá no Instagram? Então assim, eu nunca imaginei a Kylie Jenner fazendo uma publi pra uma marca de joguinho aleatória. E eu fiquei me perguntando, será que isso é real ou será que isso é fake? Será que isso é um reflexo claro da perda de relevância e também perda de faturamento das Kardashians? Ainda nesse assunto das publis, a Kim foi multada em 1,3 milhões de dólares em 2022 por não ter sinalizado uma publi de criptomoedas lá no seu Instagram. Eu acho que alguns influenciadores não sinalizam a publi para que ela não perca
marca, né, o seu engajamento. Eu não tô dizendo que isso foi caso especificamente da Kim, mas isso acontece muito. Ou pode ser também porque ela não queria ser pega fazendo uma publi de uma empresa de criptomoedas, mas a Kim tem dinheiro suficiente para poder pagar essa multa, então acho que isso não afetou tanto assim ela. Mas ainda assim, fazer uma publi sem sinalizar que é uma publi não é legal, porque de certa forma é uma maneira de você enganar o seu público. A Skims é uma das marcas da Kim que continua dando muito certo até hoje, mas alguns outros empreendimentos não deram tão certo assim como a KKW Beauty. Então a Kim vendia esses produtos como se fossem produtos de extrema qualidade, mas a repercussão quando a marca foi lançada foi completamente o inverso, porque as pessoas falavam que os produtos eram mal embalados, que literalmente parecia ser só uma nova empreitada para ganhar mais dinheiro e que não iria durar muito tempo, e foi justamente o que aconteceu. É muito engraçado também a gente pensar que a Kim Kardashian é uma pessoa muito rica, que veio de família rica e que tem todos esses empreendimentos gerando cada vez mais renda para ela, mas quando ela foi perguntada numa entrevista o que as pessoas, as mulheres deveriam fazer para ficar ricas, bilionárias como ela teve a coragem de responder o seguinte: levanta a sua bunda e vai trabalhar. Get your fucking ass up and work. Eu não tô aqui pra tirar o mérito dela, mas eu não sei como que ela conseguiu se comparar a uma mulher comum que trabalha, pega busão, levanta cedo, vai pra faculdade. Será que ela realmente tá nesse patamar de uma mulher comum pra poder se comparar e falar pra essas mulheres levantarem a bunda e ir trabalhar? E esse é mais um dos motivos que fizeram as Kardashians começarem a perder cada vez mais a sua relevância. Elas pararam de ditar a tendência, e isso refletiu diretamente em como as pessoas também pararam de acompanhar tanto elas assim diariamente. No final da temporada 4, em 2010, de Keeping Up with the Kardashians, elas acumularam um total de 4,8 milhões de espectadores. Mas, na última temporada do reality, os espectadores caíram para um total de apenas 810 mil. E além disso, a repercussão das pessoas sobre as últimas temporadas passou de ser curiosidade para saber o que estava acontecendo de novo com elas, para apenas um certo tédio delas. Porque, de acordo com algumas pessoas, elas estavam mostrando apenas futilidades. Era sempre mais o mesmo, elas começaram a falar também o quanto elas estavam felizes por estarem tão magras. Isso começou a deixar de ser interessante para as pessoas que gostavam de acompanhar ela ao longo dos anos. Então, como eu disse, ao longo do tempo, as Kardashians foram responsáveis por ditar várias novas tendências. Elas souberam se manter relevantes por mais de 15 anos e a gente não pode tirar esse mérito delas. Mesmo os enredos de sempre já não atraíam mais a atenção do público e as pessoas começaram a parar de se importar, aos poucos, com tudo que girava em torno das Kardashians. E talvez, cada vez mais, elas estão perdendo essa relevância, sei que o império das Kardashians esteja cada vez mais perto do fim. Será? Eu particularmente não nutro nenhum sentimento negativo por elas, embora em algumas polêmicas a gente vê que elas estavam erradas, mas mesmo tendo perdido a relevância ao longo do tempo, elas ainda são gigantes nas redes sociais. Mas a pergunta que fica é: será que um dia o Império Kardashian vai voltar de novo ao seu auge? Pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Como eu disse, a playlist gospel com vários outros vídeos muito legais tá aqui na descrição pra vocês clicarem e maratonar todos os outros vídeos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela pra vocês, podem me seguir por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!